Bem, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quanto, meus irmãos, nós ouve Deus e põe em prática a palavra, nós podemos ser um filho de Deus honrado. Nós podemos dizer que bem que tudo posso naquele que fortalece, está escrito na palavra. Nós podemos, irmãos, está dizendo na palavra. Bem que tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto nós está ouvindo o som da voz de Deus, irmãos, nós podemos sentir a presença de Deus. Nós podemos estar a par das palavras. Que quanto nós estiver a par das palavras, nós estamos mais perto de Deus. Quando nós afasta, irmãos, das palavras de Deus, não quer mais saber de ouvir falar de Deus, nós não podemos sentir a presença de Deus. Está entendendo, irmãos? Nós não podemos sentir a presença de Deus quando nós não obedecer as palavras. Bem que tudo posso naqueles que me fortalecem. Essa palavra é forte, irmão. Essa palavra é para pessoa valente. É para quem está obedecendo a Deus. Quando nós não obedecemos as palavras que está escrito, que Deus está falando convosco, vós, às vezes, não pode ser fortalecido da presença do Senhor. Passei por muitos tempos, quando eu era um bebê espiritual, muitos tempos orando, e hoje já não dá mais para mim fazer isso. Porque Deus mudou o meu cativeiro. Deus, ele mudou minha rota, irmãos, de fazer a obra. Quando nós somos bebê espiritual, que nós estamos iniciando, nós tudo acha lindo. Mas quando nós pegamos um cargo, aí já vai ficando mais exigente nós servir a Deus. Já vai ficando um pouco mais pesado, porque nós temos que estar mais firme nas palavras. Bem que sempre eu estou aqui falando de palavra, irmãos. Mas eu só venho falar de palavra aqui quando Deus manda, irmãos. Como que ele manda vós? Como que Deus pode mandar vós? Vós pode entender dessa forma. Ele vai e coloca essa vontade de eu falar da palavra. Mas nem todas as vezes eu tenho essa vontade. Você entendeu, irmãos? Nem toda vez eu tenho essa vontade. Porque não é a hora de eu falar da palavra. Aí Deus, ele fala nas nossas mentes, toca, vai lá e fala da palavra. Deus, irmãos, Espírito não falará com vós, em vós, como estamos falando com vós. Mas sim, fala nas nossas mentes, fala na tua mente e fala usando a boca de um servo. De que vós conhecia a obra de Deus, que vós ouvi dessa forma um obreiro dizer que Deus estava tocando na mente dele, estava falando para falar para vós, vem outro de outro lugar que não conhece, fala, você pode marcar, irmão, pode passar 10 anos, 20 anos, isso vai acontecer, porque Deus falou. Falou em vós? Não, falou em espírito, falou na tua mente, mas vós ouviu o som da voz de Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que nós
temos para hoje aqui. Bem-aventurado o irmão que obedece. Primeiro passo, irmãos, que vós tem que fazer da tua vida, se quiser seguir a Deus, é afastar das imundícias do mundo. Eu vou falar sempre aqui, afasta. Afasta dessas mentiras, esse coração maldoso que vós tem, esse coração cheio de rancor, se alegrando os teus lábios, com teu irmão, teus vizinhos, com a tua mulher, com teus filhos, mas dentro do coração a mágoa, a rancor, a coisa do passado que vós carrega, que muitos dizem nas palavras mundanas, quem gosta de passado é museu. Arranca isso de vós, irmãos. LP, lembrar daquelas bolero, aquelas coisas do passado antigo, aquelas saudades do interior. Teve uma época eu comecei a colocar isso na mente, que era mais legal aquela época eu vivia do que hoje. E hoje eu coloquei na minha mente que não existe mais época para a minha vida, existe seguir a Cristo. Não lembro de passado e nem de presente, que eu não coloco na minha mente nem o que eu vou viver no presente, mas sim coloco diante o meu Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Palavra de forte, palavra de confronto, as mesmas palavras que às vezes nós quase falamos na rua. Quem sabe que Deus prepara que logo nós estamos de volta para a rua, que nós precisamos de dinheiro para bancar essa obra. Então, às vezes não dá para nós ir a hora que nós quer. Eu preciso sempre de dinheiro para fazer essa obra, para pagar as pessoas, tem custo, né? Porque essa obra é particular, não é igreja, mano. Nós andamos para a rua. Tem que pagar câmera para fazer os vídeos, para nós colocar para vós aí. Eles não são evangélicos, então eles não vai. Se fosse evangélico era pior ainda, aí não ia mesmo. Então, logo nós estamos nas ruas, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Pega algumas dessas palavras aí, que ela vai servir de amuleto para vós crescer na obra de Deus. O primeiro dia que eu fui servir a Deus, eu ficava tudo perdido. Hoje eu conheço muitos meios das palavras de Deus. Muito sentido que a palavra fala. Na Bíblia tem palavra que vós tem que pedir para Deus dar sabedoria mesmo. A Deus deu sabedoria para Salomão. E ali Salomão, ele era o homem mais sábio de todos os tempos. Oh Deus maravilhoso. Queria, irmãos, que vocês tivessem alegria nas vossas vidas. O mundo está tendo muitas pessoas sem alegria na vida dele. Vós que se encontra hoje deprimido, cansado, já batido, coloque seus pensamentos em Deus, fala com Ele, irmãos. Eu tive essa época, eu estava deprimido, com muitos problemas, e não ia até nos médicos, para psicólogos, essas coisas, não conseguia resolver. Só eu vi o que eu passei, ninguém sabe disso. O dia que eu fui servir o meu Deus Todo-Poderoso, que é esse Deus que eu falo sempre nas ruas, a palavra que eu falo nas ruas sempre está falando de Deus. Deus é Deus, é Deus. Porque não é pregação igual das igrejas. As palavras que nós falamos na rua não é pregação igual do altar, que a gente fala só palavra suave, fala daquelas palavras que traz paz, fala daquelas palavras que a pessoa sente alegria. Nós não somos assim, irmãos. Nossa pregação, ela é palavra de
de, de confronto que toca em vós fortemente para vós mudar, para vós obedecer a Deus. É dessa forma, irmãos. O que é que nós falamos da última vez que nós fomos lá? Falamos de Zaqueu, que Zaqueu era homem publicano, cobrador de impostos. Foi essa a última pregação que nós fizemos nas ruas, nas praças. Foi muito legal, deu muita visualização. Nós não pensamos só na visualização, que pensamos de levar o evangelho. Esse Zaqueu, ele era publicano, cobrador de impostos. Ninguém gostava dele. É como se fosse os dias de hoje. Ninguém gostava de Zaqueu. Zaqueu subia muito os impostos das pessoas, deixava as pessoas fadigadas, fraudava dinheiro. Na Bíblia diz que ele era ladrão, né? E ele se arrependeu. Ainda hoje, irmão, se arrependa dos teus pecados, faça igual Zaqueu. Toma um rumo na tua vida e mude. Jesus diz assim, hoje vai ter salvação nessa casa. Porque Zaqueu, ele se arrependeu. Eu falei muito dessa palavra lá no dia que eu fui fazer a pregação. Que o teu dinheiro e todas as coisas que vós tem, às vezes, traz angústia para vossas vidas. Mas ele se arrependeu e foi ter um encontro com Jesus, subir no pé da figueira. Oh, Deus maravilhoso, esse Deus, irmãos. Mas é dessas palavras que nós falamos, irmão, a palavra de confronto, é para que vós suba no pé de figueira para buscar Jesus. Mas só que naquela época, irmão, Jesus passava com aquela grande multidão. Mas hoje, ele deixou a palavra. A palavra é a tua mudança. A palavra é o que vai começar a dar início na mudança das vossas vidas. A palavra é o que vai sustentar. Essa palavra que eu estou falando, sim, também. Talvez ela ajuda mais porque vós não conhece a Bíblia. Mas quando vós começar a conhecer a Bíblia, vós não precisa mais me ouvir, irmãos. Vós continuam lendo a Bíblia e pedindo a Deus, de joelho no chão, para que Deus dê a sabedoria de Salomão para vós. Glória a Deus. Aleluia. Aí vós vai pegar o segmento da Bíblia, como eu não sabia, e Deus nos dirigiu. Ele sabia que esse servo aqui era servo valente, que nós ia para as ruas e ia enfrentar as dificuldades. Estamos indo. Você acha que tem muita gente que quer fazer isso, irmãos? Todo lugar que nós vai tem confronto. Lá foi a DR, afastou nós de lá. No outro lugar já veio policiais, porque achava que está... não é muita, já foi muita guerra demais. Já teve 2 vezes que as polícias foram atrás de nós. Nós somos perseguidos, mas a palavra de Deus ela está sendo levada. Através dos canais. Aqui, o missionário Galdino, ele está aqui para levar a visão das palavras para vós. Quantas pessoas que estou falando com vós mesmo, irmão. Às vezes vós está me ouvindo aí. Vós às vezes está abatido, deprimido, se encontra vazio dentro de vós. Comece a seguir o Galdino aqui, que de vez em quando nós tem palavra aqui que vai te ajudar a vós. Porque eu fui servir o evangélico, irmãos, não é
com falsidade, não. E não é por dinheiro. Eu não tenho dinheiro de nada de que parte de evangélico. Eu, eu dou o meu dinheiro, não pego o dinheiro de ninguém e nada, porque não é essa a nossa missão. Quando nós ganhamos dinheiro que sobra um pouco, nós compra bastante alimento e leva para as pessoas. Compra até remédio, se for preciso, não tem problema. E levamos as palavras de Deus. É confronto andar para as ruas, não é fácil não. Se mistura no meio das pessoas, um gosta, o outro não gosta, um critica e assim vai. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Vós que se encontra aí do outro lado, fadigado com as coisas do mundão, segue o Galdino aí, que eu, em nome de Jesus, que eu tenha força para mandar bastante de seguimento para vós aí, direção, as palavras que não é palavra igual de pregação de altar, é palavra de confronto, que toca dentro de vós, ela toma uma direção para vossas vidas que se encontra no álcool, contra vem no cigarro e muitas coisas assim. Que de vez em quando eu tenho falado aqui que eu consegui vencer todas essas coisas e eu passo para vós como vencer esses vícios. Uma só das coisas eu digo para vós, irmão, é opinião, só isso. Não tem remédio para isso. Vós tem que ser valente, forte, corajoso. Amém, irmão? Deus te abençoe.